nós vamos relembrar 10 vozes inesquecíveis dos anos 80 que já nos deixaram e que talvez você não saiba. Tony Lewis, The Outfield. A música Your Love, da banda The Outfield, é um hino absoluto das rádios e das pistas até hoje. E aquela voz aguda, cristalina e inconfundível pertencia ao baixista e vocalista Tony Lewis. Ele era um operário da música, um britânico que conquistou a América fazendo um rock simples e direto. Tony continuou gravando e fazendo shows menores ao longo das décadas, mas em outubro de 2020, de forma totalmente repentina e inesperada, ele faleceu em sua casa em Londres, aos 62 anos. A causa exata nunca foi detalhada pela família, deixando os fãs órfãos de uma das vozes mais nostálgicas daquela era. Mark Hollis, Talk Talk. A banda Talk Talk nos entregou a imortal It's My Life, que mais tarde seria regravada pelo No Doubt, além de clássicos como Such a Shame. No centro dessa revolução do synth-pop estava Mark Hollis, mas Mark era o anti-rockstar perfeito. Ele odiava a fama, abominava os clipes comerciais e detestava dar entrevistas. Nos anos 90, ele gradualmente levou sua banda para um som extremamente experimental e silencioso, até simplesmente abandonar a indústria da música em 1998 para se dedicar a ser um bom pai em tempo integral. Mark viveu no anonimato absoluto por 20 anos, até que, em fevereiro de 2019, sucumbiu a uma breve e fulminante doença aos 64 anos. Marie Fredriksson, Roxette. A dupla sueca Roxette foi uma verdadeira força da natureza no final da década, dominando as rádios com baladas dilacerantes como Listen to Your Heart e It Must Have Been Love. A alma dessas canções era a potência e a atitude de Marie Fredriksson. O que muita gente não acompanhou foi a verdadeira guerra que ela travou fora dos palcos. Em 2002, Marie desmaiou em casa e foi diagnosticada com um tumor cerebral agressivo. Ela passou por cirurgias, reaprendeu a falar e a andar. Incrivelmente, ela voltou aos palcos anos depois, fazendo turnês mundiais inteiras cantando sentada em uma cadeira, movida apenas pela paixão pela música. O corpo dela lutou por 17 anos, até descansar finalmente em dezembro de 2019. Aos 61 anos. Colin Verncombe. O nome de batismo dele era Colin Verncombe, mas o mundo o conheceu sob o pseudônimo da banda Black. Ironicamente, a música que o imortalizou, lançada em 87, se chamava Wonderful Life. Era uma canção de andamento lento, carregada por uma melancolia cortante e uma voz de barítono impecável. Colin escreveu a música justamente quando estava falido, divorciado e morando de favor. O sucesso foi estrondoso na Europa. Ele não gostou da pressão das grandes gravadoras e se mudou para a Irlanda, vivendo uma vida pacata e lançando álbuns independentes. Em janeiro de 2016, enquanto dirigia para o aeroporto para pegar um voo, ele sofreu um grave acidente de carro. Ficou em coma por 2 semanas, mas não resistiu, falecendo aos 53 anos. No need to run, it's so wonderful, wonderful life. Pete Burns, Dead or Alive. Se os anos 80 fossem definidos por impacto visual e excesso, Pete Burns seria a foto de capa. Comandando o grupo Dead or Alive, ele fez o planeta girar com o mega hit You Spin Me Round, Like a Record. Comandando a estética andrógina, Pete era um camaleão, sempre flertando com o perigo. No entanto, sua obsessão por modificações corporais e cirurgias plásticas transformou sua vida em um pesadelo médico. Ele fez mais de 300 intervenções ao longo da vida, sofrendo infecções severas e falência financeira para pagar os tratamentos reconstrutivos. O corpo, levado ao limite absoluto, colapsou.
Em outubro de 2016, Pete morreu devido a uma parada cardíaca fulminante aos 57 anos. John Wetton, Asia. Quando o supergrupo Asia soltou Hit of the Moment na MTV, o rock progressivo finalmente ganhou contornos pop e invadiu os estádios. O baixo pesado e a voz imponente daquela faixa pertenciam a John Wetton, um veterano do rock que já havia passado por bandas como King Crimson e Uriah Heep. John viveu intensamente o clichê do rock and roll, lutando durante décadas contra um alcoolismo devastador que quase lhe custou a carreira e a família. Ele conseguiu ficar sóbrio nos últimos 10 anos de vida, mas o passado cobrou uma conta pesada do seu organismo. Ele foi diagnosticado com câncer de cólon e faleceu em janeiro de 2017, aos 67 anos, dias antes de embarcar em uma nova turnê. Jimi Jamison, Survivor. A banda Survivor é eternamente ligada à trilha sonora da franquia rock. Quando o vocalista original saiu após Eye of the Tiger, Jimi Jamison assumiu o microfone e entregou a trilha de Rocky 4 com a pedrada Burning Heart, além do hino épico Is This Love. A voz de Jamison era a trilha sonora da motivação, soava como triunfo e força, mas o homem por trás da voz lutava contra vícios profundos. Em agosto de 2014, aos 63 anos, Jimi sofreu um derrame cerebral fatal em sua casa. Os laudos posteriores revelaram que o derrame foi desencadeado por intoxicação por metanfetamina e doenças cardiovasculares. O herói do adult-oriented rock teve um fim solitário e obscuro. Eric Carmen. Para quem assistiu a Dirty Dancing, a música Hungry Eyes é um pilar da cultura dos anos 80. Além disso, ele é a voz e a mente por trás da dolorosa balada All By Myself. Eric Carmen tinha uma formação rigorosa em piano clássico, o que explicava a complexidade de suas composições disfarçadas de rádio pop. Mas nas últimas décadas, escolheu se retirar completamente da vida pública. A morte dele é a mais recente da nossa lista. Em março de 2024, a família de Eric anunciou que ele havia falecido pacificamente durante o sono, aos 74 anos. Uma partida tranquila para um dos maiores melodistas da década. Stuart Adamson, Big Country. A banda escocesa Big Country tinha um som único. Eles faziam suas guitarras elétricas soarem como gaitas de fole. E o hit In a Big Country foi uma injeção de adrenalina pura no coração dos anos 80. O homem por trás dessa energia era Stuart Adamson, um guitarrista genial e um letrista apaixonado. Mas Stuart sofria de depressão clínica severa e lutava diariamente contra o alcoolismo. Ele chegou a desaparecer várias vezes ao longo dos anos, abandonando turnês para se isolar. No final do ano 2001, ele sumiu novamente. Semanas depois, em dezembro, seu corpo foi encontrado em um quarto de hotel no Havaí. Aos 43 anos, ele tirou a própria vida após consumir uma quantidade massiva de álcool, encerrando uma das trajetórias mais brilhantes da Escócia. Ric Ocasek. Ric Ocasek era um gênio excêntrico. Liderando a banda The Cars, ele fundiu a frieza do sintetizador New Wave com o calor da guitarra rock em clássicos como Magic, You Might Think e a inesquecível Drive. Com seu visual de óculos escuros inseparáveis e uma postura blasé, ele era o arquiteto cool da década. Depois do fim da banda, Ric se tornou um produtor lendário, apadrinhando bandas como o Weezer. Em setembro de 2019, aos 75 anos, o mundo foi pego de surpresa. Ric foi encontrado sem vida em sua casa em Nova York por sua esposa, a supermodelo Paulina Poriskova.
Ele estava se recuperando de uma cirurgia recente, mas seu coração, afetado por doenças coronárias silenciosas, parou de bater enquanto ele dormia. Inclusive, nós detalhamos o fim chocante e amargo dessa história com o seu testamento no nosso vídeo recente sobre o Descartes, aqui mesmo no canal. Who's gonna drive you home when you scream? Se essas vozes marcaram a sua juventude e você se emocionou ao relembrar a trajetória de cada uma delas, inscreva-se no canal agora mesmo. A sua companhia é o que nos permite continuar resgatando essas memórias. Deixe também o seu like para apoiar a nossa pesquisa e conte nos comentários de qual dessas mortes você ainda não sabia e qual dessas músicas ainda toca frequentemente na sua casa. Nos vemos na próxima viagem no tempo, nos bastidores da música.